a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um, amado irmão, amado amigo, e que hoje nós possamos avançar um pouco mais na nossa EBD, dando sequência ao estudo das cartas de Pedro e de Judas. E o tema desse dia, o tema dessa EBD hoje, é a dura experiência das provações. A dura experiência das provações. O apóstolo Pedro já sabia, por experiência própria, que o caminho do crente é pontilhado por provações. As provações, elas surgem cotidianamente. Todos os dias somos provados e a expectativa do Senhor é que nós sejamos aprovados. Provas vêm para que possamos sair fortalecidos e não para que sejamos derrotados. E para tanto eu gostaria de te convidar a estarmos meditando na palavra do Senhor, na carta ou na epístola de 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 6. Assim nos fala a palavra do Senhor. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vimos na lição anterior que essas cartas elas tratam um pouquinho acerca do sofrimento e da batalha pela fé. Sofrimento e batalha pela fé. E quando nós chegamos no versículo 6, nós começamos com nisso exultai, mas nisso que ele está voltando um pouquinho para falar da salvação em Cristo Jesus, para falar do porvir. E por isso nós devemos sim nos alegrar, mas contristados. Contristados porque o momento atual pode nos trazer alguns percalços, algumas provações que nos entristecem, que nos tentam trazer para baixo, mas devemos exultar, embora no presente momento, por breve tempo, e se necessário, sejamos contristados por várias provações. Só nesse versículo 6 nós podemos ver algumas questões aqui. Primeiro que as provações elas são necessárias. Provações são necessárias sim, porque todas as coisas precisam ser provadas. Todas as coisas precisam ser provadas, precisam ser experimentadas, precisam ser exercitadas na sua força, no seu poder, no seu valor e na sua eficiência. Importante ressaltar que estamos passando por um momento sim de pandemia e temos visto várias provas de vacinas, várias provas de sorologias, vários testes sendo feitos. Para quê? Para que seja realmente confirmado a eficiência e a eficácia do tratamento. Eficiência, que é o processo, e eficácia, que é o resultado final desse tratamento. Trazendo isso para aquilo que nós entendemos como necessário, podemos destacar aqui que as nossas provações, elas sim são necessárias para que nós possamos sair fortalecidos. A força, na sua força, no seu valor e na eficiência. Pedro aqui ele está tratando ou está falando àqueles que ainda não tiveram um encontro pessoal, um encontro verdadeiro, um encontro junto do Senhor, mas sim ouviram. Eles ouviram falar. Eles tinham o conhecimento, mas não viveram. Ainda não tinham experimentado, não experimentaram a presença de Jesus, mas ele está aqui tratando que certas provações,
elas são necessárias. De toda forma, ele também diz que as provações, mesmo necessárias, elas não são eternas, não são duradouras, elas são por um breve momento, ou seja, elas são transitórias. Mas as provações, bem que necessárias, por mais que necessárias, elas não duram a vida toda. Não duram a vida toda. É por breve tempo. E esse é um ponto importantíssimo, porque muitas vezes o breve tempo nós queremos que seja 1 minuto, 1 segundo, ou aumentando um pouquinho mais, um dia. E queremos estipular a aprovação dentro daquilo que nos é confortável. Lembrando de Jesus, quando ele disse que era necessário passar pela cruz, ele disse que era necessário passar pela cruz. Os seus discípulos não entenderam. Pedro, de imediato, o repreendeu, falando que jamais iria permitir que Jesus passasse por determinados sofrimentos, que ele mesmo entraria em causa do Senhor. Olha só, Pedro, né, no ímpeto, eu mesmo, se necessário, não, o Senhor não pode passar por essas coisas. Lá em Mateus 16, dá uma olhadinha aí, confirma na tua Bíblia, confirma. Lá em Mateus 16 vai dizer exatamente que Pedro, ele repreende Jesus quando Jesus fala que era necessário passar por esse sofrimento. Mas necessário, mas não é duradouro. Voltando, reforçando isso, não é duradouro. Tinha um tempo específico. Portanto, o nosso sofrimento, as nossas provações, elas têm um tempo específico. Tempo esse que nos serve para reforço, para nos aperfeiçoarmos, para nos aproximarmos mais e mais do Senhor com fé, com crença, com amor. Principalmente com amor. Para que a nossa esperança seja firmada no Senhor, precisamos sim ser provados, cientes de que um crente fiel, sabe suportar e usar cada momento dessas provações segundo a vontade de Deus. Seguindo a vontade de Deus. E essas provações, elas são variadas. Não é um tipo de provação, são provações. Dentro da palavra, na tradução no grego, a palavra ela pode ser traduzida, a palavra poikilos, ela pode ser traduzida como multicoloridas, ou seja, com multifaces, daí a gente pode ver as multiprovações que temos diariamente. Provações na nossa área financeira, na nossa área emocional, na nossa área espiritual, na nossa área social. Temos esses grandes desafios. Temos visto provações aí com relação ao racismo, com relação ao homossexualismo, com N e N provações que temos diariamente. Mas é importante lembrar que a graça do Senhor ela é multiforme. É importantíssimo lembrar da multiforme graça de Deus, que Pedro lá nos diz em 1 Pedro 4,10, que ela vai falar exatamente dessa multiforme. Qual é a importância disso? Porque seja qual for a nossa provação, seja em qual área for, a graça de Deus ela também nos atende nessa provação. E ela nos faz permanecermos firmes como crentes fiéis, como servos valorosos nessa caminhada, para que possamos suportar as provações no nosso dia a dia. Portanto, crentes, porém, provados. Mas você pode me perguntar, mas qual é o objetivo? Qual é o objetivo dessas provações? Primeiro eu posso te dizer que um teste ao valor da nossa fé. É um grande teste ao valor da nossa fé, porque as provações elas têm em vista um propósito purificador. Purificador. Precisamos nos purificar. O versículo 7 vai falar acerca do ouro, que ele é refinado no fogo e ele é assim purificado, ele torna esse ouro mais límpido, mais valioso, um preço maior. Mas se o ouro refinado ele tem esse
acréscimo no seu valor, quanto mais as nossas vidas sendo provadas e aprovadas pelo Senhor. Certamente é um valor incalculável. É um valor incalculável. Mas, e depois de ser provado? E depois de sermos provados? Vamos ler aqui um pouquinho? Ao homem aprovado na sua fé, quando Cristo voltar na revelação, é concedido o que Deus pertence. É concedido o que a Deus pertence, pois ele será achado em louvor, glória e honra. Ao homem provado e aprovado é concedido ao que pertence ao Senhor, ao que pertence a Deus. Portanto, louvor, honra e glória, tudo ao nosso Deus. E quando a gente está tratando desse assunto aqui, quando a gente volta aqui aos ouvintes de Pedro, ao qual Pedro está se reportando aqui, ele está dizendo aqui para aquelas pessoas que não tiveram um contato com Jesus, mas ele também menciona que a Jesus Cristo, aponta para Jesus Cristo. Pedro tem apontado aqui nesta direção de Cristo e o objetivo do amor e da fé. Porque os destinatários deles, aqui nessa epístola, não haviam visto, não vendo agora, mas crendo, exultais. Não viram, mas exultavam. A partir de então, a partir desta revelação, que eles pudessem exultar, se alegrar pelo porvir, sim, entendendo as provações do hoje, mas com o olhar no amanhã. É importante que precisamos crer e amar, mas por que amar e crer? Por quê? A razão pela qual se deve amar o Senhor e crer nele é que o ser humano alcança a salvação. Ou seja, a salvação é por meio de Jesus, é por meio da crença no Senhor Jesus, é por meio da fé em Cristo. E porque ele mesmo diz que em nenhum outro há salvação dada entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, palavras do Senhor Jesus. Portanto, que nós possamos nos voltar ao Senhor, nos direcionarmos, fitarmos o nosso olhar no Senhor e não nos desviarmos para a direita nem para a esquerda, mas firmarmos no Senhor, entendendo que todas as provações elas servem para nos purificar, nos santificar e nos aproximar cada vez mais do Senhor. Portanto, nós devemos sim caminhar no mundo, mas sendo santos. Grande desafio, caminhar no mundo sendo santos. Certamente você conhece algum jovem que cresceu na igreja desde pequeno, e quando chegou na fase da faculdade, foi influenciado e acabou se desviando, e hoje não sabe se volta ou se continua nesse mundo por influências. Grande parte dos jovens, precisamos ter esse alerta ligado, nós precisamos nos alertar para que essa base, esse alicerce seja cada vez mais fortalecido no Senhor, para que passemos de ser influenciados para seres influenciadores. Precisamos ser os influenciadores. Temos agora uma geração de virtual influencer, né? Então a galera está influenciando, a garotada está buscando ser referência, e que isso sirva de um modo de vida transformado, fortalecido por provações, por coisas que já foram provadas por esse jovem, por esse senhor, por essa senhora, para que não sejamos influenciados e sim influenciadores, porque é um privilégio, temos sim um grande privilégio de servir a esse grandioso Deus, mas nenhum privilégio existe que não traga responsabilidade. Ou seja, se temos esse privilégio, com certeza também somos responsáveis pela condução da palavra do Senhor.
Talvez um grande dificultador da, da, da ideia do santo, quando a gente fala em santo, talvez seja aquela ideia romanista acerca da palavra santo, que prejudicava bastante essa identificação, porque para ser santo, para o católico romano, é algo que está além, muito além da experiência comum dos homens, experiência normal do cotidiano, assim como a minha e a sua, e talvez isso dificulte um pouco esse entendimento. Mas se pegarmos a ideia da santificação da Bíblia, que ela decorre exatamente para a questão da separação e da consagração, nós podemos identificar perfeitamente que a palavra santo, ela aqui adquire um sentido de conformidade com o caráter daquele para quem ou nos santifica, para a coisa que se santifica, ou seja, separado para ser santificado, ou ser moldado aos padrões do santo. Assim como diz nas palavras, é quase que um mandamento, pois Jesus é afirmado que sede santos, pois eu sou santo. Não é uma possibilidade, é uma afirmação, sede santos, pois eu sou santo. Aí tem um grande desafio da nossa vida, que é ser diferente. É um grande desafio levarmos uma vida diferente. É o remar contra a maré, usando um termo bem popular, bem coloquial, informal, é exatamente nesse sentido. Precisamos remar contra a maré. Se a maré está dizendo que a moda está ditando para um determinado lado, muitas vezes nós precisamos ir para um outro, porque a santificação faz com que o mundo choque com a santidade. E esse choque, às vezes, é importante que nós firmemos, né, e nos fortaleçamos no Senhor. Algumas formas é uma maneira de pensar. A maneira de pensar a respeito da vida, ela deve ser disciplinada e coerente. Vida disciplinada e coerente. Vamos avançar um pouquinho mais na leitura aqui. A gente leu até o 8, aí vem o 9, 1 Pedro 1:9, obtendo no fim a vossa fé, a salvação da vossa alma, que foi o último versículo que já assim lemos. Aí no 10 vem falar que foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. 11, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiam. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que o Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. No versículo 13 é importante. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aqui Pedro já havia antecipado, não é uma possibilidade, é um apontamento. É um apontamento para a santidade. É um apontamento para que nós sejamos santos, não nos amoldando às circunstâncias do mundo, não nos amoldando não tornarmos, pegarmos o mundo como um molde e sermos aquele molde. É como se fosse uma água colocada numa forma de gelo, né? Um exemplo bem simples, a água colocada numa forma de gelo e colocada no freezer ou no refrigerador, e quando você tira aquele molde certinho. Esse é um cuidado. Muitas vezes
olhamos para uma tendência e tendemos a caminhar de forma similar ou muitas vezes idêntica. Então, a maneira de pensar ela precisa ser transformada. A esperança deve estar na graça, a nossa esperança. Esperai inteiramente na graça. Inteiramente na graça. Onde temos colocado a nossa esperança. Porque se colocarmos em outras coisas, estaremos caminhando para uma perdição eterna. A disposição para mudar. Aí é um grande ponto importantíssimo. O cristão pode mais viver como antes, não pode mais viver como antes. É um grande desafio. Muitas pessoas às vezes não querem ou rejeitam o evangelho, o cristianismo, porque alegam não poder ser transformados ou não querem ser transformados. É um grande desafio. Um grande desafio, inclusive, para nós cristãos, que muitas vezes não entendemos que precisamos ser transformados e precisamos estar dispostos a mudar a forma de caminhar, mudar a forma de ver algumas coisas, pois muitas vezes só vemos, mas não enxergamos nada e simplesmente passamos por situações adversas e nem sequer notamos que podemos estar sendo provados. Já parou para analisar quantas pessoas você já passou pela rua e sequer cumprimentou com a paz do Senhor, ou deu um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite? Talvez essas questões são mínimas, eu estou falando de coisas simples. São coisas bem simples, mas que podem fazer a diferença na vida de alguém, pode fazer a diferença na sua vida, pode fazer a diferença na vida daqueles que moram nas ruas, naqueles que estão nos hospitais, naqueles que estão nas funerárias. Muitas pessoas. Mas essas provações, elas estão aí para que nós possamos ser fortalecidos. Provações na área da saúde, na área das finanças, na área emocional, na área psicológica. Já parou para pensar quantas pessoas estão aí próximo de você que precisam de uma palavra, que precisam de um telefonema, de uma mensagem de WhatsApp? Transformador. Precisa mudar a sua vida, transformar o seu pensamento com a esperança na graça. Mas motivo para a santificação. Pode-se listar diversos e contundentes motivos para a santificação. Mas o motivo por excelência é a natureza de Deus. Pode-se listar um monte, mas o ápice é a natureza de Deus, porque Ele é santo, e por Ele ser santo, nós também precisamos ser santos, porque segundo Ele nós precisamos nos tornar, termos o compromisso, né? Termos o envolvimento ou o comprometimento. Certa vez eu ministrei sobre essa questão de estarmos envolvidos ou comprometidos, e são coisas bem distintas. Quando nós estamos comprometidos, nós vamos até a morte, assim como Jesus fez. Comprometeu. O seu amor era um amor de entrega, era um amor de ação, era um amor de totalidade, não de parcialidade, não de até aqui eu fui, depois você vai, não. Muito pelo contrário, e sim como é a natureza de Deus, é de santidade. Nós precisamos estar nos santificando, nesse processo de santificação. Porque a luz do crente não é apenas refletida, porém é uma luz, ou deve ser uma luz iluminadora. Porque nós somos, ou vós sois a luz do mundo, assim como diz em Mateus 5,14. Se nós somos a luz do mundo, nós precisamos agir como luzeiros, como iluminadores, e não apenas refletindo. Ou seja, que as provações da nossa vida, da minha e da sua vida, elas sirvam para que possamos estar cada vez mais fortalecidos. Fortalecidos para fortalecer, fortalecidos para superar, fortalecidos para ir além e sempre exultados
e radiantes na salvação em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, queremos agradecer ao Senhor por esta palavra riquíssima, ao qual nos inspira a entender melhor as provações que vêm do Senhor, para avançarmos, sendo santificados de glória em glória, no dia a dia, sob a Tua direção, Senhor. Ajuda-nos no caminhar, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Inscreva-se aí no nosso canal, da nossa Igreja Batista Missionária, coloque aí IBM, MH, procure, tem mais lições anteriores, tem mais e muito mais vídeos para você poder acompanhar. Fique atento também aos nossos cultos, quarta-feira, aos domingos, e inscreva-se no canal, dê um like aí, e até a próxima com a nossa EBD. Grande abraço.